na parte de quinta-feira, o testemunho dos samaritanos. Abra sua Bíblia agora e vamos ler o capítulo 4 de João, o verso 27 em diante. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Era incomum um homem conversar publicamente com uma mulher. Assim era a cultura naquele tempo. Mas Jesus não respeitou esta tradição. Ele quebrou esse tabu. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Ninguém perguntou nada para Jesus. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Meu querido irmão, aqui diz que a mulher deixou ali, junto ao poço, o cântaro. Ela se esqueceu da razão pela qual tinha vindo até o poço de Jacó. Ela veio buscar água, mas agora ela encontrou a água da vida. E ela esqueceu o cântaro e voltou correndo para a cidade, e ela anunciou para todos os habitantes da pequena cidade: venham e vejam um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Quando a mulher se retirou, insistiram os discípulos para que Jesus comesse alguma coisa. Viram-no silencioso. Jesus estava absorto nos pensamentos, como em estática meditação. O semblante de Jesus estava irradiando. Mais uma vez em que a divindade de Jesus irradiou através da humanidade. 12 vezes no livro Desejado de Todas as Nações, a serva de Deus fala da divindade irradiando através da humanidade. Esta foi uma das ocasiões, porque aqui ela diz: viram-no silencioso, absorto, como em estática meditação. O semblante irradiava-lhe e temeram interromper a sua comunhão com o céu. Sabiam, no entanto, que estava desfalecido e fatigado, e julgaram seu dever lembrar-lhe da sua necessidade física. Jesus lhes reconheceu o amorável interesse e disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Ora, meu querido irmão, que comida era essa que Jesus tinha para comer e que os discípulos não sabiam, não conheciam? Os discípulos cogitaram quem lhe poderia ter trazido o alimento. Ele, porém, explicou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meu querido irmão, esse texto que está aqui em João capítulo 4. Veja comigo, João capítulo 4, o verso 32. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E o verso 34. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Este era o prato preferido de Jesus. Esta é a minha comida e a minha bebida, fazer a vontade daquele que me enviou. Meu querido irmão, que exemplo Jesus está colocando diante de você e de mim? Nós também, espelhando-nos em Jesus Cristo, nós também precisamos falar de coração: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade daquele que nos enviou. Porque assim como o Pai enviou o Filho enviou você e a mim. O ide de Jesus Cristo é para mim e para você. E a nossa comida e bebida deve ser fazer a vontade daquele que nos enviou. Ministrar a uma alma faminta, sedenta da verdade, era para Cristo mais grato do que comer ou beber. Constituía um conforto para Jesus, um refrigério para ele. A beneficência era a vida da sua alma. Jesus Cristo tem fome da simpatia e do amor daqueles que ele comprou com seu próprio sangue. Jesus, ainda sentado à beira do poço, pôs-se a olhar para os campos de trigo que se estendiam diante dele, seu delicado verdor banhado pelos dourados raios do sol. E Jesus falou: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras
que já estão brancas para a ceifa. Quando Jesus proferiu estas palavras, levantai os olhos e vejam as terras que estão brancas para a ceifa, Jesus estava olhando naquele exato momento para a multidão que estava vindo, correndo da cidade para junto do poço de Jacó, para encontrar Jesus e ouvir as suas palavras. Olhava os grupos que se vinham dirigindo ao poço. Faltavam 4 meses para a ceifa do cereal. Entretanto, havia uma colheita pronta para ser ceifada. A colheita do trigo, a colheita da cevada, ainda faltavam 4 meses para ela. Mas outra colheita estava pronta na hora de colher. Era aquela multidão que saiu da cidade correndo para vir até o poço, ouvir as palavras de Jesus. Os samaritanos vieram a ouvir Jesus e nele creram. Aglomerando-se ali em torno de Jesus, assediaram-no com perguntas, recebendo ansiosamente suas explicações de muitas coisas que para eles eram obscuras. Eram como um povo em meio de grande treva, seguindo um súbito raio de luz, até chegarem à claridade do dia. Mas não se satisfazem com uma breve entrevista. Ansiavam ouvir mais e dar aos seus amigos também a oportunidade de ouvir esse maravilhoso mestre Jesus. Convidaram Jesus para ir até a cidade, pedindo que ele ficasse com eles. E durante 2 dias, meu irmão, 2 dias, Jesus permaneceu na Samaria e muitos mais creram nele. Os fariseus pediam para Jesus um sinal para que pudessem crer nele. Os samaritanos, porém, não pediram sinal nenhum. E Jesus não operou nenhum milagre entre os samaritanos, a não ser a revelação dos segredos da vida da mulher junto ao poço. Entretanto, muitos o receberam. Em sua nova alegria, disseram para a mulher: já não é mais pelo que você falou que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, nós mesmos sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia! Os samaritanos criam que o Messias havia de vir como redentor não só dos judeus, mas do mundo. E agora eles estavam vendo o Messias, que amava não só judeus, mas amava também os gentios. Conquanto Jesus fosse judeu, ele se misturava, sem restrições e sem preconceitos, com os samaritanos, anulando os costumes farisaicos da sua nação. Apesar dos seus preconceitos, Jesus aceitou a hospitalidade dos samaritanos, deste povo desprezado, e permaneceu 2 dias com eles, dormiu sob o seu teto, comeu com eles à mesa, partilhando do alimento preparado e servido por mãos samaritanas. Jesus ensinou nas suas ruas e tratou-os com a máxima bondade e cortesia. É assim que Jesus quer que nós façamos, sem preconceito. A permanência de Jesus em Samaria destinava-se a ser uma bênção para os discípulos que ainda tinham o fanatismo, o preconceito fanático contra os samaritanos. Para todas as almas, embora pecadoras, Jesus diz: se me pedires, eu te darei a água viva. O convite evangélico não deve ser amesquinhado. É para o mundo inteiro. Meu querido irmão, Jesus Cristo, ele tem sede do nosso reconhecimento pelo que ele fez por nós. Jesus Cristo tem fome da simpatia e do amor daqueles que comprou com seu próprio sangue. Por isso ele se sentiu tão feliz entre os samaritanos, porque ele viu o apreço, o carinho com que eles o receberam. Os pregadores do Evangelho não devem julgar que não possam falar a poucos ouvintes com o mesmo fervor como fazem com um auditório enorme. Poderá haver uma única pessoa a escutar a mensagem. Quem poderá, entretanto, dizer até aonde se estenderá a sua influência? Meu querido irmão, eu quero terminar lendo para vocês o que está no livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 19, na página 138. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva, faz-se fonte de vida.
O depositário torna-se doador. A graça de Cristo na alma é como uma vertente de água no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando os que estão prestes a perecer ansiosos de beber da água da vida. Lembre-se, decore, memorize este texto. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Você já nasceu no reino de Deus? Você é missionário? Você tem paixão pelas almas? Você está orando pela salvação de 3, 4, 5, 10 pessoas? Quantas pessoas você tem na sua lista de oração? Com quantas pessoas você está estudando a Bíblia semanalmente? Meu querido irmão, quando nos aposentamos em 2013 e quando Deus nos falou que deveríamos voltar para o Brasil em 2020, nós pensávamos que seria para um retiro para passarmos os últimos anos da nossa vida. Mas não, que meu querido irmão, não era para isso. Deus tinha uma missão para nós aqui onde nós estamos, onde não existe igreja adventista. Meu querido irmão, Deus tinha um campo missionário para mim e para a Leila aqui onde estamos. São dezenas de pessoas sedentas e que estão se regozijando com a verdade, com o Evangelho, com a salvação em Jesus Cristo. Eu tenho a plena convicção de que o verdadeiro discípulo de Cristo nasce no reino de Deus como um missionário. E enquanto o coração estiver batendo, enquanto tivermos fôlego, a missão de Deus para nós é pregar o Evangelho, salvar almas. É assim que estamos fazendo e é assim que Deus está desafiando você também a fazer. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo convite que o Senhor nos fez para sermos ganhadores de almas, pescadores de almas. E obrigado pelo exemplo que o Senhor nos deixou na Bíblia desta mulher, auditório de uma só pessoa, mas que foi incendiada pelo Espírito Santo e que se tornou uma grande missionária. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre cada irmão e sobre cada irmã e fortaleça em nós o pensamento, a convicção de que o verdadeiro discípulo de Cristo nasce no reino de Deus como um missionário. Faze-nos missionários, possuídos pelo Espírito Santo, incendiados pelo Espírito Santo, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.